Olá pessoal, estamos no ar com Você com Dinheiro de hoje, o seu programa sobre investimentos aqui nessa parceria entre a Com Dinheiro e a BMC News, para trazer para vocês as principais mentes do mercado, quem faz o mercado financeiro brasileiro acontecer, para um bate-papo leve, mas sempre com o intuito de tornar você um investidor melhor a cada dia, conversando com gestores, participantes de mercado, empreendedores, essas pessoas têm insights para complementar o seu portfólio de investimentos e para subsidiar sua própria tomada de decisão, para que você se torne, de fato, um investidor melhor a cada dia. E hoje nós vamos falar com o Arthur Carneiro sobre um tema que vocês sabem está movimentando o mercado financeiro brasileiro de hoje, que é crédito privado. Vamos falar um pouquinho de crédito privado desde a sua emissão, a própria gestão das carteiras, oportunidades dos portfólios, as dificuldades, nuances do mercado atual com o sócio fundador da Axis. Arthur, um prazer recebê-lo aqui no Você com Dinheiro de hoje. Muito obrigado, sou um grande consumidor da sua plataforma, agora vim pegar um pouquinho de dados aqui em pessoa. Maravilha, eu vou puxar, eu vou começar para antes dos dados. Eu vou aproveitar a sua vivência, o seu sentimento por dentro do mercado para trazer uma provocação. A gente estava até conversando aqui nos bastidores, antes de entrar no ar, que é o próprio crescimento da indústria. Ao longo desse tempo de mercado, sempre senti que de todas as classes de ativos, crédito privado é que dependia de habilidades mais específicas, né? A gente, graças ao Sharpe, o Markowitz, a gente tem, querendo ou não, um modelo de risco-retorno em ações, cuja liquidez nos ajuda a montar os portfólios e equacionar alguns riscos, que o crédito privado não permite. Então, a sua própria gestão da qualidade de crédito, comprar uma carteira de crédito muito próximo a fazer a gestão de recebíveis do próprio banco, ela é uma arte que você depende da sua capacidade de administrar eventuais defaults. E, ao mesmo tempo, dada a própria demanda, por N circunstâncias, a gente vai falar aqui no programa de hoje, do público por crédito privado, muitas assets foram se aventurar nesse mercado por enxergar essa demanda, muitas vezes sem conhecer esse mercado. Então, eu vou jogar essa bola para você. Dá certo isso? Então, acho que no Brasil dá muito certo. Acho que no mundo como um todo a gente vê o crédito privado sendo muito relevante na carteira das pessoas físicas, dos investidores. E no Brasil isso não era tanto. E isso me chama muita atenção, trabalhando numa mesa proprietária, porque, como você falou, o mundo de equity no Brasil é um mundo muito difícil. A gente tem um juros alto quase que constante, né? Então, estou no mercado há um pouquinho mais de 20 anos, e nesse período inteiro o juros sempre foi muito relevante, exceto um breve período do Covid ali. Então, você ganhar da renda fixa com a renda variável é muito difícil. Você, empreendedor, ter um retorno, assumindo o risco de investir acima daquela renda fixa, pagando aquele custo de capital, é muito complicado. Ter um crescimento robusto, que geralmente move as ações, também não é muito simples, né? A gente via o movimento das startups, como era, e isso se devia muito aos juros quase zero que a gente tinha no mundo como um todo, em alguns lugares até juros negativos. 15 trilhões de dólares de juros negativos moveram a economia naquela velocidade. Aqui no Brasil você tem essa trava, né, que é a Selic muito relevante. Então, quando eu comparei durante todo o meu histórico a renda fixa brasileira com a Bolsa, quase sempre a renda fixa ganhava. Só que a renda fixa que chegava aos investidores não era a mesma renda fixa que eu via por dentro do banco. Então, no banco, o banco era quase que o único originador dos papéis do mercado, né? Ele tinha a área corporate, que acessava os empreendedores e que traziam as oportunidades para o banco. O banco tinha a habilidade de estruturar aquilo em papéis, né? Então, transformar aquela necessidade de capital no ativo. E ele decidiu o que fazer com aquele ativo. Se o ativo é muito bom, baixíssimo risco, tão pequeno risco que eu não tenho retorno nenhum, eu ganho um FII e eu vendo para as pessoas físicas que não querem correr risco. Se eu tenho um ativo que tem um risco-retorno mais interessante, que remunera meu capital, eu trazia isso para dentro da minha carteira proprietária. E mais recentemente o mercado de capitais começou a abrir de uma forma muito ampla e a gente viu uma oportunidade de, calma aí, deixa eu trazer aquilo que os banqueiros sempre investiram para os investidores em geral. E aí começa a Axis há 7 anos atrás.
E a gente tinha uma visão que esse mercado ele ia crescer de uma forma bastante importante. Junto com a nossa atenção para crédito, a atenção do investidor também começou a vir para cá. E um pouco direcionado pelas plataformas. E aí começou um evento natural. A gente tem uma queda da poupança, 100 bi no ano, 90 bi mais ou menos no outro ano. Esse dinheiro está saindo de ativos que rendem menos e indo para ativos geralmente de renda fixa, ativos de crédito. Então a gente vê um mercado ainda muito incipiente. Estava conversando aqui nos bastidores também um pouquinho sobre como é que é a estrutura de capital dos investidores no Brasil, coisa que ainda é muito pouco eficiente. É uma estrutura de capital que não vem do mercado financeiro, que não vem de investidores que estão trazendo capital, mas eles vêm de parceiros, de fornecedores, muitas vezes de amigos, né? O famoso family and friends. Então, tem muito espaço para o mercado de capitais adentrar e eu acho que é por isso que tem tanta gestora olhando para esse mercado que ainda tem muita coisa para acontecer. E como da própria educação do empreendedor em buscar o mercado de capitais? A gente teve, inclusive, agora, nos últimos 2 anos, um excesso, eu diria excesso porque algum nível de RJ você sempre vai ter. Você tem casos específicos, oscilações específicas por causa de um setor, mas a gente teve nos últimos 2 anos um volume grande de RJs vindas do ciclo de juros. Por isso eu chamo de excesso, porque isso não deveria acontecer. Isso deveria estar no seu planejamento, ser uma mudança de ciclo de juros, eventualmente uma operação redeada, enfim. Como está a educação desse empresário para ir para o mercado de capitais e conviver com esse formato de dívida, dialogar com esse mercado e usá-lo para buscar financiamento de maneira saudável? Tudo que é novo tem um período de adaptação, né? Então, tem vários fatores que levam a isso. Quando você olha para o agro em específico, o pessoal fala, tem um crescimento muito importante de RJ de produtores rurais. É infinito, porque você não podia pedir RJ de produtor rural, agora você pode. Então era 0 e passou a um número qualquer, crescente, por óbvio, né? Então, olhando para os outros produtores, para as outras economias, outros tipos de negócio, de empreendedores como um todo, você também tem um aculturamento. Então, vários empreendedores passaram a acessar esse mercado. Então, vamos pensar no mundo imobiliário. Como é que funcionava um empreendedor imobiliário convencional? Ele tinha uma ideia, ele tinha um projeto, ele adquiria um terreno, muitas vezes permutado, porque não tinha nem capital para adquirir aquele terreno, e ele buscava outros empreendedores, amigos, né, o Family and Friends, para poder fazer aquele investimento e executar aquele prédio. Uma outra maneira, ele às vezes pegava o próprio cliente e fazia uma promoção. Deixa eu vender aqui um pouco mais barato algumas unidades, pego um capital inicial e começo a empreender. E as duas geralmente são ineficientes. Então, para ele poder pegar aquele primeiro cliente que não está vendo nada, que não tem um projeto, ele dá aquele capital inicial, geralmente ele vendia a unidade por um valor muito menor do que ele vai vender na frente e muito menor do que seriam os juros caso ele tivesse tomado um financiamento. Da mesma maneira, na hora que ele pega o projeto e compartilha com um amigo, ele pega todo o expertise dele de identificar um terreno, pensar qual a vocação daquele terreno, ter uma capacidade de achar as pessoas certas para construir, ter a vocação de vender aquelas unidades e compartilha por igual com outra pessoa que está em casa fazendo a sua atividade. Então, tanto o ganho quanto o prejuízo é dividido de forma compartilhada. Então, isso é pouco eficiente. Porém, quando você deixa de pagar porque você teve um problema no empreendimento, você está dentro de um risco de equity compartilhada. Agora, quando você tem um crédito e você deixa de pagar, muitas vezes você entra numa RJ, você entra num novo processo que até então ele não acessava. Então, acho que é um processo natural de amadurecimento. A entrada no mercado de capitais vai gerar excessos, né? A gente viu, por exemplo, na época do Covid, uma ação muito bacana do governo tentando salvar as empresas, fazendo o FGI. No entanto, aquele excesso de capital que surgiu para alguns empreendedores que não estavam acostumados acabou gerando várias RJs. Eles tomaram muito mais dívida do que estavam acostumados. Às vezes, aquele capital fez com que eles fizessem investimentos não muito programados. Então, tem os excessos, mas eu acho que é tudo um processo de amadurecimento. Ao mesmo tempo, você falou bastante aqui dessa falta de cultura do empreendedor, como é que a gente ajusta isso. O próprio mercado vai impondo determinados limites.
né? Então, quando eu falo que eu quero emprestar para alguém, eu gostaria que ele tivesse uma governança maior, gostaria que ele tivesse balanço auditados, eu gostaria que muitas vezes ele tivesse um diretor financeiro, e o mercado financeiro vai conduzindo o empreendedor para aquele caminho. E vai havendo uma seleção natural. Aqueles que se adaptam melhor vão conseguir capital mais barato e provavelmente vão ter rendimentos maiores, vão conseguir fazer mais projetos. E isso vai fazendo com que você tenha uma seleção natural dos empreendedores que vão ter maior sucesso. Então, eu acredito que tem uma complementariedade importante. Eu acho que o mercado de capitais atua como um condutor. E a gente até brinca aqui na X, virou um jargão nosso, que a gente quer fazer conexões que acelerem os investimentos. Porque as duas pontas, né? Então, tem um investidor que pegou a sua economia e aplica em alguma coisa que rende muito mais. Então, ele está acelerando a capacidade dele de montar uma reserva interessante a partir do trabalho que ele fez. Do outro lado, tem um empreendedor que passa a acessar um capital que é mais interessante do que o capital que ele acessava anteriormente e que permite ele fazer mais e melhor. Então, acho que é um ambiente muito produtivo, uma mudança importante que a gente está vendo no mercado e a gente está bem no iniciozinho ainda. Você comentou no começo, por exemplo, de uma incorporadora que financia o começo da sua obra com a venda das primeiras unidades. Você está jogando, falando em financeiros, né? Você está jogando o prêmio de risco com uma seleção adversa de público-alvo, porque o camarada que está comprando apartamento não sabe a capacidade da incorporadora de incorporar. Então, você está tirando um risco de você, como incorporadora, sabe a sua probabilidade de entregar o projeto e vendendo esse risco caro para alguém que não sabe a sua capacidade de incorporar. Então, você vai ter que pagar um prêmio de risco muito maior do que o seu sistema seria eficiente em cobrar. Aí quando você separa a própria estrutura de securitização, aí depois a gente vem nisso também, vai separando esses riscos e coloca só o risco financeiro. Você, como incorporador, agora tem que entregar o projeto para não quebrar, mas você não joga o risco de projeto de atraso, etc. e tal, para a mão de alguém para quem esse risco é caro, né? E aí também tem a questão de quanto isso representa do portfólio de um cliente que compra um imóvel desse na planta versus quanto isso representa do PL de quem está comprando esse título eventualmente securitizado ou não. E aproveitando esse ponto, em quais formatos esse mercado tem sido mais acessado? A gente tem o advento da securitização, vamos dizer assim, porque a questão de... se o comentário tem 20 anos de mercado, há 10, securitização era um bicho de 7 cabeças. A gente escutava alguma coisa que eu via dizer que tinha lá no mercado americano. A gente tem esse processo de eventualmente securitizar e já distribuir, e você tem outras estruturas, eventualmente empacotar isso num fundo. Como tem sido o canal para atingir o bolso dos poupadores com essas estruturas de crédito? Então, muito interessante tudo que você falou. A securitização ela vem muitas vezes com algum tipo de benefício fiscal no Brasil, o que é fantástico. E no ambiente que a gente está discutindo muito sobre o fiscal, muita gente fala, isso logo, logo vai passar. Mas, na verdade, eu estou migrando um dinheiro subsidiado para um dinheiro que está vindo no mercado. Então, se antes eu precisava do plano safra para o produtor plantar, que é um dinheiro que vem do governo, que vem da poupança, que está indo embora para o mercado de capitais. Se antes eu precisava de um plano empresário para poder construir, a mesma coisa. Então, precisava colocar dinheiro do governo na estrada. O BNDES era o único financiador de grandes projetos. Então, em algum momento, o governo viu que eu preciso do mercado de capitais para fazer esse papel, para fazer isso melhor e mais rápido. E eu criando um incentivo fiscal dentro disso, eu faço esse movimento acontecer de uma forma mais eficiente. Então, eu acho que a securitização traz isso, né? Então, você tem o CRI e o CRA, que geram ativos muito importantes, porque trazem essa eficiência fiscal para o imobiliário e para o agro. Agora você tem o FIAGRO e o FII, que eu acho super importante, pelo que você estava comentando, porque o investidor ele muitas vezes não tem a habilidade de entender qual o risco ele está correndo. Então, eu conheço muita gente que já usa os jargões, né? Eu tenho CRI e CRA na minha carteira. Pô, muito bacana. Do quê? Qual o risco? O mesmo emissor tem vários CRIs, muitas vezes.
E esses CRIs, eles têm riscos distintos. Um tem uma garantia, o outro está vinculado a outro projeto, um projeto que é muito bom, um projeto que talvez não seja tão bom. Será que esse investidor tem a capacidade técnica de avaliar isso? Então, na hora que você traz a isenção para dentro de um FIAGRO, você consegue uma camada de gestão mantendo a isenção. Então, eu posso aplicar num CRA, um gestor no meio, mas eu consigo receber essa isenção que a securitização me trazia. Mais recentemente, a gente teve mais incentivos também. Então, vários dos fundos começaram a ter come-cotas. Então, eles começaram a pagar impostos. E isso, grandes fortunas que tinham seus fundos exclusivos foram diretamente afetadas. E o FDIC, que é uma securitização, uma estruturação, né, que é um veículo para investimento em crédito, ele não tem o come-cotas, mais um incentivo do governo para o mercado. Me apoie a promover esse crescimento. E mais um incentivo para que todos os investidores comecem a buscar alternativas de investimento em crédito. Movimento esse que a gente vê nas gestoras, né? Então, gestoras de equity passando a fazer crédito, coisa que eu acho que é natural. O mercado de crédito é muito maior do que o mercado de equity. Um grande emissor de ações no mercado de equity é um player que faz recorrente emissões de crédito ao longo do tempo. Um projeto de infraestrutura, de rodovia, ele tem 20% de equity para 80% de dívida. Então, se eu tenho ações equivalentes a 20%, eu preciso de 80% de investidores que entrem no crédito. Então, é um espaço muito amplo, maior no mundo inteiro, e aqui a tendência é que siga o mesmo caminho. Estamos batendo esse papo com o Arthur Carneiro, sócio fundador da Axis, falando sobre o mercado de crédito, sobre a evolução desse mercado, as novidades e como o próprio investidor tem já buscado essas inovações para complementar seu portfólio, o que ele ainda pode aproveitar de oportunidades, o próprio movimento do mercado financeiro brasileiro nessa direção. Agora nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta com o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje, batendo papo com Arthur Carneiro, sócio fundador da Axis, falando sobre crédito privado, sobre como atrair esse público, a ponte tanto do lado do empresário, do empreendedor que busca esse crédito, quanto do lado do investidor, o que ele tem ali para observar, para acompanhar e aproveitar desse mercado. Eu queria voltar nesse segundo bloco, a gente terminou o último falando um pouco sobre os caminhos, né? Tanto o formato de securitização quanto o próprio o fundo como casca para ajudar a fazer essa ponte, a seleção e assim por diante. Eu queria entrar um pouco mais também com os FDICs, as especificidades, né, dos FIAGROS, FRII Infras, como tem sido esse desenho de produtos e quais são as vantagens, o que vocês estão olhando, o que vocês, como gestora, né? Vocês têm outras frentes de negócio que a gente ainda vai passar, mas como gestora foram construindo os próprios produtos para adaptar a cada uma dessas demandas e acessar esses mercados? Então, tem um arcabouço amplo para a gente poder fazer isso. A primeira parte eu preciso originar bons papéis. Então, a consequência de todo mundo querer crédito é que os spreads, os juros que os empreendedores pagam, diminuiu muito, principalmente dos grandes emissores, daqueles que já acessavam o mercado no passado. Então, a gente tem uma grande processadora de carne no Brasil que acabou de fazer um CRA a CDI mais 0,45. Então, uma taxa muito pequena acima do CDI. Porém, a gente viu a questão da isenção como algo muito importante e até um conduíte dessas taxas diminuindo. Então, a gente deu um foco especial a tudo que tivesse algum tipo de benefício fiscal. Então, estamos próximos de sair com o FII Infra. A gente tem um FIAGRO, aliás, na verdade, a gente tem 3 FIAGROs, né? Um listado em bolsa, um que está próximo de terminar e um que é setipado. Temos um fundo imobiliário listado em bolsa também. Mas tudo começou com um processo de originação. Então, eu preciso ter bons papéis para que eu tenha bom rendimento. E essa originação, ela depois segue toda uma cadeia de processo, né? Então, eu preciso achar o bom ativo, a boa oportunidade, preciso filtrá-la, eu preciso construir um produto que esteja adequado àquele risco. Então, diferente de uma casa que estrutura um papel e vende, eu vou estruturar um papel que eu vou conviver com ele ao longo da vida. Então, se é um
projeto de infra, pode ser que eu fique 15 anos com aquela operação, com aquele arcabouço que eu estruturei. Então, eu preciso ter uma estruturação muito bem sedimentada. Isso foi uma preocupação muito importante nossa. E feito tudo isso, eu tenho que acompanhar aquela operação como um todo. Então, eu tenho que acompanhar cada passo e ter certeza que eu vou ter mecanismos de alinhamento de interesse, né? Então, uma coisa muito importante do crédito, que muita gente às vezes fica preocupado, né? Tal gestora teve que dar um waiver, né? Então, o que é isso? A gente cria todo um arcabouço de regras para que ao longo desses possíveis 15 anos de operação, a gente conviva com o empreendedor, né? Você tem essas regras aqui que você tem que seguir. Você não pode se alavancar demais, você tem que produzir de tal maneira, você não pode sair comprando todo mundo, senão você vai ter problemas operacionais. Então, você cria uma série de regrinhas e que, ao longo do tempo, as coisas saem um pouco do previsto, né? A gente teve o Covid há muito pouco tempo e que certamente não estava no plano de ninguém, nem naquele documento. Mas, quando você tem um problema daquele, você tem que torcer para ter alguma cláusula ali para que você possa sentar com o empreendedor e falar, não, dado que aconteceu isso, como é que a gente repactua isso tudo que a gente pensou no passado, né? Então, esses são os covenants. E o waiver quer dizer o seguinte, que alguma coisa fugiu ao que eu estava projetando e eu tive que sentar e repactuar. Então, essa parte de gestão é uma gestão muito ativa que é importante. Indo direto para os fundos em si, com o FII, com o FIAGRO, com o FIDIC, com o FIINFRA, a gente conseguiu fazer todo um arcabouço de ativos que poderiam investir em qualquer segmento da economia, privilegiando tudo que é isento. Adicionalmente, a gente montou a Previdência, né? A Previdência é algo que no Brasil é incipiente ainda. Eu trabalhei num grande banco em que a gente tinha um benefício de que 8% do nosso salário a gente podia investir em fundos de previdência que ele disponibilizava. E esses 8% ele dobrava. Então, ter 100% de retorno no investimento que eu aplico na hora é algo exuberante. E a gente, no mundo financeiro, muita gente sabia fazer conta, quase ninguém fazia investimento. Aí você fala, cara, por que ninguém faz esse investimento? Um negócio tão óbvio, né? Ganhei 100% hoje. Você tinha que esperar 10 anos para poder resgatar. Esses 10 anos, rendendo tão mal quanto o fundo rendia, eu perdi aquele 100% e tinha perdido toda a liberdade de usar meu capital ao longo de 10 anos. Então, cara, por que é tão ruim esse mundo de previdência no Brasil? É porque também era um mundo muito restrito, eram poucos gestores que faziam operações de previdência. Então, vamos montar um fundo que a gente tem um objetivo de ter uma boa rentabilidade para que atraia os investidores. E a gente absorve também um pouco da eficiência tributária que tem, né? Então, o PGBL, para quem paga imposto de renda, ele consegue até pegar 12% daquilo que ele ia pagar de imposto de renda, aplicar e ver aquele imposto rendendo ao longo do tempo, e ele só vai pagar o imposto na hora que ele resgata lá na frente, idealmente. Inclusive com uma alíquota menor, né? Com alíquota menor. Então, o que é muito interessante para os investidores também. Então, a gente montou um arcabouço de fundo de previdência. Só que boa parte desses investidores são investidores mais conservadores. E a gente estava conversando aqui sobre o Special Opportunities. Eu preciso de alguém que seja um pouco mais sofisticado, eu preciso de alguém que olhe boas oportunidades de risco-retorno, mas que entenda esse risco, que tenha estômago para ele, que tenha apetite e que tenha o tamanho adequado dentro da sua carteira, que a gente estava mencionando, né? Então, o investidor, quando compra um apartamento na planta, geralmente aquilo é uma enormidade dentro do portfólio dele e ele está correndo um risco bastante substancial. Então, será que ele está no suitability, no tamanho correto dos seus investimentos? Então, a gente buscou esse tipo de investidor para montar uma célula de Special Opportunities e, com isso, eu tenho um arcabouço completo que pode fazer qualquer tipo de operação que venha no mercado. Então, quando a gente encontra um bom empreendedor com um bom projeto, a gente entende aquele risco, a gente monta uma estrutura e a gente adequa o risco-retorno a alguma dessas caixinhas. Você comentou de previdência. Dentro de previdências também montam os fundos com foco em crédito privado? Sim, a gente é especializado em crédito privado, à exceção de uma operação que a gente está montando agora, que é um fundo de terras, né? A gente viu uma oportunidade grande dentro do agro de fazer um pouco de crédito, mas com um viés de investidores que gostam de ter terra. Então, eu fico num binômio de, se o empreendedor foi muito bem, eu recebo renda, se ele não foi bem, eu fico com a terra. Então, não é um investidor que busca só renda com essa estrutura de sale and leaseback, que muita gente vendeu, mas é um investidor que gostaria de ter a terra também. Tá? Mas voltando para o mundo de previdência,
a gente se deparou com um arcabouço bem complexo para fazer crédito. Então, o fundo de equities, né, de ações, ele quase que tem um fundo que não é previdência e ele faz uma copia e cola para a sua estratégia de previdência. O fundo de previdência de crédito é cheio de regras. Então, eu tenho 25% do fundo que eu posso fazer os estruturados que a gente mencionou. Então, FDICs, só sênior, não posso classe única, não posso classe subordinada, não posso classe mezanino. CRI e CRA, eles ficam todos dentro de uma mesma caixinha que somam no máximo 25% do fundo. Então já é uma baita regra. restrição. E a gente consegue com isso, porém, ter uma estratégia em que a gente consegue uma rentabilidade bastante interessante aqui. E a cota sênior do fundo, eu tenho uma gordura de subordinação que faz com que eu tenha maior estabilidade nela. Então a gente bota bastante cota sênior dentro dessa estratégia, bota de forma bem pulverizada CRIs, CRAs que a gente faz com foco em outros fundos. Por que foco em outros fundos? Porque eu gosto de ter um acompanhamento muito restrito, muito próximo de cada operação. Se eu não tenho uma célula de imobiliário que vai acompanhar aquele CRI com um cheque muito grande, não faz sentido eu ter uma pessoa dedicada para ficar acompanhando um investimentozinho de R$500 mil, muitas vezes, que está dentro desse fundo para criar pulverização. Então, essa diluição em várias estratégias me ajuda a montar cada uma delas de uma forma mais eficiente. E, adicional a isso, a gente fica buscando oportunidades, né? Então, durante muito tempo, recente, a gente vai falar aqui um pouquinho de ambiente agrogalaxy, etc., a gente surfou de uma forma muito positiva o evento que aconteceu no ano passado, né? A gente teve um evento de lojas americanas que mudou um pouquinho do início da nossa conversa. Naquele ano, crédito era palavrão. Abriu o spread, deu para comprar alguma coisa ainda. A gente comprou muita coisa naquela época e hoje a gente já vendeu praticamente tudo, gerando muito resultado. E eu acho que talvez 2024 esteja num ambiente tão positivo de crédito por causa daquele excesso que o mercado cometeu lá atrás. Então, a gente está falando da adaptação dos empreendedores e a adaptação dos investidores também. Eu vejo que o mercado é pendular, mas o mercado está muito pendular, né? Então, as lojas americanas entram em RJ. Crédito é um problema extremo, ninguém gosta de crédito, todo mundo resgata, aquilo virou um palavrão, o que não é verdade. Faz parte do negócio de crédito ter problema, né? Então, a carteira dos grandes bancos nacionais, que sempre ganharam muito dinheiro com crédito, tem uma parcela de provisão. Isso faz parte e eles continuam gerando lucros bilionários. Eu acho que não tem nenhum banqueiro triste, né? Então, é um pouco de parte do negócio. Mas quando a gente vem para o mundo dos investidores, esse excesso gera oportunidades, né? E aí depois a gente fala um pouquinho no agro, que eu acho que a gente está vivendo mais ou menos isso. E a consequência futura é quem entendeu aquele mercado, quem tirou um pouco da emoção e começou a buscar oportunidades técnicas, conseguiu fazer bons investimentos e esse é o tipo de oportunidade que a gente carrega bastante caixa para tentar absorver. Sobre esse ponto de fazer uma análise mais técnica dos papéis, o crédito privado tem uma diferença crucial para o mercado de ações, por exemplo, que ações são bem fungíveis. Então, toda vez que eu compro uma ação do Itaú, eu estou comprando a mesma. Mas crédito, não. Cada vez que eu compro um crédito da JBS, ele pode ter cláusulas e circunstâncias diferentes. Vocês, como uma casa que também originam, vocês conversam com o emissor, falam, olha, eu quero o item A, B, C, D e E dentro do contrato. E aí eu queria trazer duas perguntas, né? Uma é como comunicar, como vender esse prêmio para o investidor. Então, quem está comprando o papel que eventualmente vocês colocam para ser distribuído, olhar isso, entender que tem valor diferente por aquele título ter aquelas cláusulas. E da outra ponta, como fica o trade-off entre quanto de uma emissão que eventualmente foi originada por vocês preservam e quanto vocês vendem no secundário. Porque se você tem o total da emissão, acontece uma situação limítrofe, se você sentar na mesa para conversar, é seu crédito. Agora, quando você coloca em outros fundos, você depende de outras pessoas na mesa para conversar e ajustar essas cláusulas. Que às vezes eventualmente elas vão ser um pouquinho over só para você ter o ponto de conversa. Fala, olha, se você bater esse nível de endividamento, eu posso ter
a chamada desse capital. Não necessariamente você vai querer ter, você não quer quebrar a empresa, você quer receber o crédito. Então, mas é importante ter a cláusula desse jeito para você poder chamar o emissor para a mesa. Só que se você amarra isso, vende o crédito e aí o seu sócio ali desse crédito quer pegar esse gatilho e executar a dívida, isso te afeta em outras pontas. Então, como é que é esse equilíbrio? Primeiro, de como vender a boa estruturação desse crédito para o investidor na ponta e na outra ponta, especialmente para os institucionais que compram isso em maior volume, equacionar quanto vocês ficam com a dívida e quanto vocês podem colocar a mercado que faz sentido para vocês. Indo para o ponto da venda, tirando os investidores profissionais, ninguém entende o benefício da estrutura. É certo. Então, a melhor venda é o resultado futuro, né? Então, o que a gente se preocupa, e a gente vai crescendo geralmente de uma forma lenta, consistente, sem muita preocupação em crescimento muito rápido, eu vou mostrando aquilo. O resultado, eu acho que é a fórmula, aconteceu isso tudo, olha o resultado. Então, entrar na cláusula, entrar nas nuances de o que gerou aquele benefício, a gente já chegou à conclusão que não é o melhor caminho. Não vai funcionar. Né? Claro que quando a gente vê os nossos papéis indo para outros gestores, a gente sente um reconhecimento muito interessante de, cara, essa estrutura ficou muito bem montada. Até porque muita gente que estrutura papel também não carrega. Então, a minha visão é uma visão diferente daquele outro gestor de casa de DCM. Eu estou preparando um papel que eu quero carregar e que eu estou preocupado com uma série de gatilhos que podem acontecer. Muitas vezes a casa de DCM, ela quer só conseguir o cliente. E como a gente está num ambiente muito propício, muito investimento entrando em crédito, muitas vezes eu me sujeito àquelas oportunidades que estão ali disponíveis na prateleira, que não é exatamente o que eu quero, mas é o que tem para hoje. Né? Então, a gente sente esse retorno de outros gestores que co-investem com a gente. E aí vem um ponto super importante. Como é que é o dia a dia dessa convivência com o empreendedor? Problemas acontecem, e muitos, o tempo inteiro. Né? Então, eu gosto de mostrar o gráfico do meu fundo de renda fixa, você vê aquele reloginho aqui, e eu tiro o eixo X dele e falo, aonde foi o Covid? Aonde foi a guerra da Rússia? Aonde o juro saiu de 2 para 14? Então, você não tem essa sensibilidade, mas isso está impactando no dia a dia o empreendedor. E na hora que você tem esse soluço, né, eu até gosto de brincar um pouquinho com um evento horroroso que aconteceu em Porto Alegre. Então, o que aconteceu lá no Rio Grande do Sul? Uma enchente devastou várias cidades. A pessoa que morava lá muitas vezes perdeu a casa. Se ele não estava em casa, ele não sabe onde está a família, que não tem acesso no celular. Aquele negócio que ele tinha, muitas vezes foi embora com a enchente também. É quase um cenário do dia depois de amanhã. Né? Ontem tinha uma vida normal, amanhã acordei sem saber onde que meus parentes estão, se as pessoas estão vivas. Como é que eu vou viver daqui para frente? Mercado financeiro, esse é o mundo real. Mercado financeiro, economia como um todo. O PIB de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, deve cair. Então, a gente, às vezes, tem uma visão muito fria e superficial daquele evento que está acontecendo na ponta. E na hora que a gente faz o crédito, a gente está falando com quem está lá. E a gente tem que conviver com essas intempéries que muitas vezes são relevantes desse tamanho. Então, é muito importante ter um grupo de pessoas que entendam isso, saibam lidar com esses eventos, porque acontece, e o mercado não entende. Né? O mercado, ele, como a gente falou do pendular, quando acontece, ele toma aquele susto e fala, é possível acontecer um problema como esse? E acontece todos os dias. Então, a gente primeiro busca, muitas vezes, ter um grupo de gestores, co-investidores, que tenham uma cabeça muito similar à nossa na hora de investir. A gente privilegia ter um tamanho de volume de papel que nos dê força num quórum para aprovação de determinadas coisas. E quando a gente vai para pessoas físicas, ou a gente vai num tamanho que elas não necessariamente precisem ali estar atuantes, ou a gente vai em papéis que muito provavelmente não devam cair naquelas cláusulas. Né? Então, se eu invisto na debênture da Vale, ela aguenta bastante problema e as coisas vão continuar ali dentro de uma previsão normal. Se eu estou com um empreendedor local do Rio Grande do Sul,
Cara, aquele problema certamente ele foi bastante relevante e disruptivo dentro da estrutura da empresa como um todo. Então, é muito importante que a gente tenha essa possibilidade de gestão. Uma operação simbólica que veio a mercado, grande, foi uma das primeiras que a gente estruturou lá pelo banco, que foi o Rodovias do Tietê, caiu justamente nesse problema. A gente tinha uma operação de mais de R$ 1 bilhão, que tinha um volume enorme de investidores, e esses investidores não conseguiam tomar decisões. Eles não conseguiam nem juntar quórum e muito menos eram qualificados para tomar as decisões necessárias para poder investir. E o mercado começou a tentar se ajustar e várias gestoras começaram a criar fundos para tentar comprar o papel para poder tomar uma decisão de, cara, como é que eu contorno aquilo que aconteceu que era diferente do previsto originalmente, né? Então, eu fui head de Project Finance de uma casa, montei a área de Project Finance dela e a gente tinha uma métrica que continua até hoje de quase todas as grandes empresas de análise de tráfego, que é o tráfego cresce mais ou menos 1,3 vezes o PIB. Lá atrás, quando foi emitido, o PIB crescia 3%, reloginho, e você olhava aquilo no longo prazo com uma naturalidade enorme. E aí veio aquele evento lá da época do governo Dilma que a gente quase que caiu 3% ao ano de forma recorrente. E isso vai montando uma divergência muito importante de projeção, que em algum momento isso impacta aquela capacidade do projeto de pagar. O projeto de rodovia em São Paulo parece ruim? Não parece ruim. Fugiu ao que estava planejado 6, 7 anos atrás? Fugiu. Como é que eu contorno isso? Então, esse arcabouço, essa estrutura, isso é muito relevante. As pessoas sentem o problema na hora que a estrutura não está bem montada ou na hora que a gente não tem os investidores corretos agindo em cima daquilo. Estamos batendo esse papo com Arthur Carneiro, sócio fundador da Axis, falando sobre o mercado de crédito privado, sobre os acessos a ele pela ponta do investidor e do empreendedor, como usar essa dívida e como investir nela para compor o seu portfólio. Agora nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta com o terceiro bloco do Você com Dinheiro de hoje. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o terceiro bloco do Você com Dinheiro de hoje, batendo papo com o Arthur Carneiro, sócio fundador da Axis, falando um pouco de crédito privado aqui sobre as oportunidades, a própria construção e maturação desse mercado. E a gente terminou o último bloco falando de características da emissão, dos testes e como a gente vai aprendendo com as novidades do mercado. Eu queria falar um pouco de tamanho. A gente comentou lá no primeiro bloco ainda sobre os spreads se reduzindo, né? Muito disso que a gente também falou nos bastidores vem do espaço da isenção, né? Que você acaba criando um spread na isenção ali que não aparece no valor de face, mas que contribui muito pela demanda do investidor. E tem uma outra ponta que conforme você começa a esgotar os high grade, você começa a descer crédito para high yield, que no pós-pandemia estava quase morto, high yield não conseguia emitir crédito, porque o spread do high grade já estava num nível que se você oferecer para o high yield era proibitivo. Então era maldade se chamar alguém para falar que ia fazer uma emissão, ele não ia conseguir pagar mesmo, então é melhor não dar logo o crédito. E agora está acontecendo o caminho contrário. Conforme abaixam os spreads do high grade, high yield começa a ter ali um novo espaço. E aí me vem uma questão de tamanho, né? O mercado de DCM já está alcançando que nível de empresa em termos de faturamento? Você veio de uma grande instituição, o corporate desse banco deve começar a emitir ali para as empresas que faturam seus 500 milhões por ano, né? Então, é só large corporate. Mas agora que a gente começa a ter, inclusive, pelas próprias casas de DCM, poderem fazer esse trabalho mais próximo, a gente consegue acessar outros níveis de empresa. O que você consegue já enxergar em níveis de tamanho para emissões de companhias menores? Então, ótimo que você perguntou sobre isso. A gente está até começando uma securitizadora dentro de casa
porque justamente os CRIs e os CRAs, dados os custos da securitizadora, muitas vezes tinham um limitador. A gente falava que 20 milhões de reais era um cheque mínimo para que os custos fossem diluídos. E a gente via oportunidades com cheques muito menores. Então, a primeira operação da nossa securitizadora é com o CRA para um cheque de 13 milhões de reais, que já é metade do mínimo que se entendia no mercado. E como você falou, as grandes casas de DCM pensam em centenas de milhões de reais, né? Então, um cheque abaixo de 100 milhões de reais definitivamente não viria de um grande banco, de um grande originador. Então, o mercado ele tem descido bastante em termos de cheque, ele tem se pulverizado muito. E aí vem um ponto super legal também que você mencionou, da diferença do high grade para o high yield. A gente tem muita discussão sobre isso aqui no Brasil. O que é o high grade? Em tese, é a empresa que tem muito acesso a capital, que tem um fluxo de caixa muito mais robusto, que é uma empresa com um nível de governança muito maior. Isso é muito claro para a gente. Só que quais são os riscos embutidos em cada um desses níveis? Na hora que o mercado de capitais começa a trazer mais gente da base da pirâmide, tem muitas empresas que faturam bilhões que têm riscos substanciais, que muitas vezes são emitidas como high grade, porque elas faturam bilhões. Só que elas estão, por exemplo, num setor que pode sofrer volatilidade, elas estão muitas vezes com a estrutura que não é a melhor para aquele tipo de ativo. Então, a gente pensa muito o high yield, que em tese é quem paga mais juros, mas eu acho que é um olhar muito limitado. Está num país continental. Se eu estou perto da Faria Lima, eu vou ter um custo menor do que alguém que está a 1.000 quilômetros daqui. Então, só o acesso já mexe na minha taxa. A minha exposição mexe na minha taxa. Se todo mundo me conhece, se eu sou uma empresa listada em bolsa, se eu tenho vários analistas de research emitindo relatórios continuamente sobre mim, se eu tenho a mídia falando tudo o que acontece comigo, eu vou ter uma operação muito mais barata do que alguém que não tem esse acesso, independente do risco que está ali embutido. E uma outra coisa muito interessante, que o mercado high grade, como tem essa estabilidade de taxa e é muito competitivo, muita gente não olha para outros fatores. Então, tudo aquilo que a gente falou de estrutura fica um pouco menor. Eu não preciso estar com tudo tão apertado ali com uma operação com o Iguatemi, com uma operação com a Vale, porque são empresas consolidadas, com um fluxo muito mais relevante e perene. Então, a estrutura fica mais frágil. A estrutura muitas vezes não compõe garantias. Então, quando tudo dá errado, no Covid, mesmo o Iguatemi sofreu bastante. E ninguém tinha uma visibilidade de até quando continuaria aquele processo. Será que o Covid ia demorar um mês, um ano, 2 anos, 3 anos? E uma empresa desse tamanho, que acessa tanto o capital, com a rejeição pela dúvida desse capital, como é que ela vai se comportar? Com o custo operacional de uma empresa que fatura bilhões, mas sem faturar nada, porque ninguém é o shopping. Então, o high grade, ele muitas vezes peca pelo excesso de acesso ao capital e da dependência que existe desse capital. E o high yield, muitas vezes tem uma estrutura tão bem arrumada, tem tantas garantias, que na volatilidade ele consegue transpor melhor do que o high grade. Então, a gente estava falando rapidinho aqui um pouco de AgroGalaxy, que é um evento importante dentro do agro, né? Chamou muita atenção. Eu comparei um pouco com a lojas americanas, e sinceramente eu acho que é uma comparação ótima, porque a aversão que trouxe para o investidor é similar à que houve na época de Americanas, e esse ano em crédito a gente teve 540 bilhões de emissões no mercado, que já supera 15% do ano passado inteiro, a gente tem mais 3 meses pela frente. A gente teve 350 bilhões aí de dinheiro novo em fundos de crédito, né? Eu estou falando com você que tem os dados na cabeça, né? A fonte vem dele. Então, a gente tem que tomar cuidado, mas a gente tem um apetite muito grande por crédito, porque eles viram o resultado que gerou lá atrás. Então, acho que a mesma coisa tende a acontecer dentro do agro. Mas qual foi o grande problema de AgroGalaxy? É aquela profecia autorrealizável. Quando todo mundo começou a achar que poderia haver um problema e parou de irrigar uma empresa que demanda muito capital de giro, de capital novo, aquilo foi se tornando um problema de verdade, né? Mesmo uma empresa com aquele tamanho, com aquela acessibilidade, listar em bolsa, com governança, com todos aqueles quesitos de um high grade, ela teve um problema que foi
quase que parte do ativo dela se tornou um passivo num evento adverso. Então, é importante a gente ter uma leitura de crédito, de risco, que é diferente. Mesmo as agências de risco, de rating, elas olham o risco de default. Ou seja, qual é o risco de eu ter um problema? Só que ela não olha o depois do crédito, que o estruturado traz. Então, a gente tem uma métrica, por exemplo, que é o Loss Given Default. Quanto que eu perco se eu tiver um problema? Eu tenho uma garantia fantástica. Isso pesa para mim. De repente, tem uma empresa que não tem um fluxo tão estável, mas se tudo der muito errado, eu tenho uma garantia que pode me cobrir. Ou, se eu tenho uma empresa que tem sazonalidade, aquela garantia me garante que no dia que eu sentar com aquele empreendedor, ele vai tomar decisões coerentes. Eu não quero executar essa garantia, você também não quer que eu execute. Como é que a gente vai transpor esse vale que surgiu na nossa frente? E aí a conversa fica muito amistosa, ela vai para uma convergência muito rápido, existe ali uma visão muito clara de, aqui é um caminho comum. Estamos batendo esse papo com o Arthur Carneiro, sócio fundador da Axis, sobre o mercado de crédito privado, suas alternativas, tanto para o empreendedor, para o empresário, quanto para o investidor. Agora nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho voltamos com o quarto e último bloco do Você com Dinheiro de hoje. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o quarto e último bloco do Você com Dinheiro de hoje, batendo papo com o Arthur Carneiro, sócio fundador da Axis, falando sobre crédito privado. E eu vou voltar, comentou no bloco anterior, Arthur, sobre a criação da securitizadora. E aí eu queria aproveitar esse bloco, falar um pouco de Axis, que vocês, para além da gestora, que a gente comentou muito sobre esse assunto, tem outras atuações dentro do mercado de crédito. Começaram como uma casa de DCM, entraram na gestão, estão buscando a securitizadora, tem uma parte de wealth. Conta um pouquinho para a gente da Axis como conglomerado, digamos assim. A ideia surgiu como montar uma forma de dar acesso aos investidores aos papéis, né? Então tudo começa com a casa de DCM. O que é isso? Alguém que estruturasse aquele papel para poder levar para o público em geral. A gente tinha a visão clara de que essa camada de gestão era importante. Então, o próximo passo foi a gestão. Então, com a gestão, a gente criou toda uma série de fundos, como mencionamos, tinha ali o acompanhamento, o dia a dia, a gestão daqueles problemas que a gente mencionou, só que faltava um pouco mais. Vários investidores queriam alocar direto nesses papéis. Então, eu gosto desse ativo, eu estou na região, eu conheço o risco dele, eu quero ter uma exposição maior naquele ativo do que só o que o fundo me traz. Como é que eu faço para aplicar? E a gente não tinha como fazer esse movimento. Então, a gente montou uma célula e vários investidores amigos começaram a alocar nesses papéis, e quando a gente viu, a gente já tinha uma área, a gente já tinha um grupo de pessoas trabalhando, atuando naquela gestão do dia a dia, e se configurou a parte de wealth management. E mais recentemente, a gente precisava também de uma aprovação regulatória, a gente começou a securitizadora. O que é a securitizadora? É o instrumento de um pacotamento das operações. A gente sempre contratou terceiros para fazer esse serviço para a gente. Mas várias vezes a gente tinha reclamações do empreendedor sobre o dia a dia com essa securitizadora não é bom, ela não me traz tudo que eu preciso. Dentro do meu time, eu replicava 100% dos controles que a securitizadora deveria fazer. Por quê? Eu não sei se ela está fazendo, então deixa eu fazer dentro de casa. Então criava uma célula basicamente que fazia 2 vezes aquele trabalho, né? A securitizadora fazia e a gente fazia tudo de novo dentro da parte da gestora. A gente tinha um ponto de contato também com o cliente que ficava, às vezes, fragilizado. Eu tive o primeiro contato, estruturei, aloquei, e aquele papel, aquela operação, nunca trouxe nenhum problema, a gente não precisou ter mais o dia a dia com o empreendedor, mas a securitizadora ela precisa mandar o boleto para ele pagar, ele discute com ela o dia a dia, tem alguém do financeiro que acompanha. Então, esse contato, às vezes, ficava um pouco mais distante. E a questão do tamanho, como a gente mencionou. Várias vezes a gente queria fazer uma estrutura diferente, a gente queria fazer um tamanho diferente, e havia ali um impeditivo desse prestador de serviço. Esse tipo de coisa que você quer fazer não me interessa. Tudo bem que é interessante para o seu empreendedor, tudo bem que é interessante para o seu investidor, mas para mim não é um bom produto. E a gente ficava restrito por esse prestador de serviço. Então, por que não verticalizar também nesse aspecto para que a gente pudesse trazer a experiência do crédito como um todo? Então, estamos começando com a securitizadora agora,
Recentemente a gente teve a aprovação para seguir com ela. Trouxemos uma pessoa espetacular, que também já trabalha com a gente acho que pelo menos há 15 anos, né? Ela trabalhava com a gente no banco lá atrás, a Marina, para tocar esse novo empreendimento da Axis. Então, estou muito satisfeito com essa nova iniciativa. Eu queria começar aqui já meus agradecimentos, que, por incrível que pareça, o programa já passou, né? Eu fiquei realmente muito surpreso, um tema interessantíssimo e é muito bacana ter alguém com a sua clareza e didática para esclarecer alguns desses tópicos aqui para o público. Eu queria te deixar à vontade para conversar com esse nosso público, deixar os contatos da Axis, quem quiser procurar vocês, saber mais sobre os fundos, sobre os créditos, quem quiser comprar e participar desse mercado com vocês, por onde pode encontrá-los? Felipe, primeiro, obrigado pelos elogios. Um professor falando isso, eu me sinto super elogiado de fato. E ao público em geral, convido que acessem o nosso site, www.axis.com.br. Os outros canais, a gente se comunica muito pelo LinkedIn, YouTube e Instagram. A gente tem o nosso RI, a gente busca responder bastante as dúvidas. Surgem muitas dúvidas de mercado, é um mercado novo, em crescimento. Muita gente tem ali questões que muitas vezes não são colocadas nos nossos relatórios. A gente tem relatórios de acompanhamento de gestão que podem ser acessados também. Se inscreva, que vocês passam a receber. Eu acho que canal aberto, estamos aqui para tentar difundir um pouquinho mais do mercado de crédito para vocês e ter essa transparência. Eu acho que o mercado de crédito não é algo tão simples quanto de ações, porque tem muito conhecimento já embarcado, muita gente acompanhando, vários relatórios de mercado. Então, fiquem à vontade para nos acessar aqui para tirar dúvidas. Muito obrigado, Arthur. Muito obrigado à Axis por ceder aqui a participação do Arthur. Muito obrigado a você, telespectador aqui da BMC News, investidor e profissional de mercado, pela sua companhia, pela sua audiência. O Você com Dinheiro é uma parceria aqui entre a BMC e o Com Dinheiro para trazer para vocês essas grandes mentes do mercado. E se você quiser saber um pouco mais sobre a Com Dinheiro, visite lá também o nosso site www.comdinheiro.com.br. Manda lá para a gente um e-mail em contato@comdinheiro.com.br. O Você com Dinheiro de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia e pela sua audiência e até a próxima.